A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Anderson. Estou aqui para deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, e que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Vou ler carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Estarei lendo do verso 1 ao verso de número 6. Diz assim: E Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, e tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é chamada a carta da alegria. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita de dentro da prisão. Mas nem por isso essa carta ela tem um tom de tristeza, de desânimo, de dor, de perplexidade. Não. Ela, pelo contrário, ela é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo esboça satisfação em comungar com os irmãos de Filipos. Você vê nos escritos, logo no que ele escreve no capítulo 1, ele já demonstra isso. Veja que ele fala aqui, fazendo sempre com alegria, no capítulo 1, verso 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, nós temos essa carta como a carta da alegria. É a carta da prisão, mas é a carta da alegria. Paulo tinha muita satisfação. Era uma igreja que Paulo tinha muito amor por ela, demonstrava muito amor por ela, porque era uma igreja que se mostrou sempre pronta para ajudar Paulo no seu ministério missionário de pregação do Evangelho. Estava sempre pronta a colaborar com Paulo. E foi escrita por Paulo dentro da prisão, essa carta. Contudo, o grande segredo do tamanha satisfação de Paulo, mesmo em meio a severas dificuldades, é porque Paulo vê que essa igreja ela mantém uma intimidade com Deus muito forte, porque ela sente a preocupação de colaborar, de estar junto com Paulo nas ações missionárias, na contribuição para o ministério de Paulo. Então, essa carta de Filipenses, no capítulo 1, nós temos como alegria que Paulo sente pelos irmãos e o sofrimento. No capítulo 2, ele põe o exemplo de Jesus Cristo. No capítulo 3, Paulo deixa claro que vale a pena perder tudo por Jesus Cristo. E no capítulo 4 possível, o entendimento que nós temos que é possível vencer qualquer dificuldade em Jesus Cristo, estando em Jesus Cristo. Então, essa carta, para nós que temos
o amor pelas Escrituras, ela nos ensina muito. Porque ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, onde ninguém está se preocupando com ninguém. Ninguém se preocupa mais com ninguém. Hoje em dia, o que sabe se falar nas redes sociais é que pregador, prega porque quer viver de pregação, quer ganhar dinheiro. Irmãos, vamos lá, um dia desse eu ouvi alguém falando assim, pregador cobra tanto, outro cobra tanto, outro cobra tanto, outro... Irmãos, tudo bem, eu concordo que pregador nenhum tem o direito de cobrar para pregar. Mas que o pregador, que ele é um ministro da palavra, ele é um profeta de Deus, ele traz a palavra profética. Ele também tem o direito de comer o arroz e o feijão e de sustentar a sua família. Ele foi chamado para o santo ministério? Foi. Mas aí, se ele semeia aquilo que é espiritual, não convém também, como disse Paulo, colher aquilo que é material? Ter o pão para dar, para colocar na boca de seus filhos? Hoje, irmão, há um egoísmo muito grande no mundo evangélico. As pessoas pensam que o pregador, ele tem que pregar de graça e... Porque Paulo disse de graça receber, de graça... Mas Paulo, ele não cobrou. Mas ele pôde contar com igreja como esta, que tinha o coração aberto, igreja como essa, que estava com o seu coração inflamado pela presença do Espírito Santo, e que deixava o Espírito Santo falar no coração delas para contribuir com o ministério de Paulo. Muitas igrejas hoje não querem contribuir com pregadores, porque acham que pregadores são vagabundos, preguiçosos, querem viver da... E os pastores, e esses que estão sentados nas cadeiras aí, que muitas vezes nem evangeliza mais, põe o povo para trabalhar, mas não fazem mais nada, e que vão lá para o outro lado do mundo se esconder, desfrutar, e muitos deles nem postam nas redes sociais o que andam fazendo por aí fora com as suas famílias, mas andam desfrutando do melhor. Por quê? Porque estão sentados nas cadeiras. Estão sentados nas cadeiras, comendo do bom e do melhor. Por quê? Porque é eles que vivem dos dízimos, das ofertas. E os pregadores não, porque o pregador não vive de dízimo